E aí, meus bidos nostálgicos, e aí, meus bidos doutrinados. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar sobre um quadrinho que eu estava interessado em ler há muito tempo, desde que ele foi anunciado, e principalmente quando eu comecei a ver que era um quadrinho de Eisner, era um quadrinho totalmente premiado, era um quadrinho que muitas pessoas colocavam na lista de melhores quadrinhos do ano, e que narra exatamente o início, o começo de quando a indústria começou a brincar com a televisão, com os brinquedos, para mexer com a criançada e influenciar ela a querer comprar bonecos. Mas muito mais do que isso e muito além do que isso vai levar e do que você possa imaginar, porque foi exatamente a sensação que eu tive lendo esse quadrinho. Então, eu decidi comprar ele, ler ele e trazer aqui para o canal o review do que é que eu achei dele, ao mesmo tempo mostrando para vocês tudo que ele fala e tudo que ele me fez refletir sobre, mostrando que ele é um quadrinho muito acima da média. Então bora lá, porque eu tenho muita coisa para dizer sobre o efeito He-Man, como a indústria dos brinquedos moldou sua infância pelo consumo. O mito do cowboy americano representava para muitas pessoas a essência da grandeza dos Estados Unidos. A causa de um cowboy era nobre e por meio da aventura ele domava as fronteiras de modo abnegado. Os cowboys nos prestaram um grande serviço ao tornarem o Oeste adequado à vida estadunidense. Mas esse mito ignora o inconsequente massacre dos povos indígenas e dos imigrantes. Ou, ainda pior, a lenda do cowboy é uma justificativa para tal comportamento. O título do vídeo acaba aqui por sintetizar a sinopse do livro, pois, ao mostrar quando uma pessoa do governo decidiu dar ideias de como fazer mais pessoas comprarem um produto e como isso levou ao modo da Disney ver as coisas, para então o criador de Star Wars apresentar outro ponto de vista em ganhar dinheiro, e como a televisão foi intensificando sua competição entre as obras que queriam passar ao público, chegando a manobrar as leis e fazer um acordo com editoras de quadrinhos, nada mais digno fazer uma espécie de documentário de televisão em formato de HQ, né? Acaba que por não haver um assunto em específico a ser debatido, já que o próprio He-Man vai ganhar seu momento por meio do encadernado, e me resta apenas analisar a obra como um todo. E que obra! O autor, Brian Box Brown, de modo estritamente detalhado, simples e direto, divide em capítulos os momentos decisivos dentro da indústria televisiva e comercial que levaram ao mundo de hoje. Sejam as pessoas que vivem de nostalgia, as pessoas com falta de criatividade e a forma como as produtoras visam seu lucro. Essa divisão funciona de duas maneiras. Uma é que isso permite a pausa durante a leitura, como se estivesse acompanhando um seriado, maratonando e ao acabar um capítulo, pudesse parar para respirar ou voltar a assistir no dia seguinte. E por outro lado, funciona porque a escrita é fácil, prazerosa de se acompanhar, deixando cada capítulo tão rápido de se completar que, como numa maratona de seriado, a vontade é de continuar, pois o cansaço não chega e ao estar sempre avançando no tempo ou em acontecimentos, nunca vem aquela sensação de que o argumento vai dar uma freada para respirar e, teoricamente, deixar a narrativa mais lenta. Então, é preciso dizer, por mais que esse quadrinho pareça uma bíblia pequena, foi uma leitura que durou cerca de 2 dias. E só durou isso porque eu estava nas minhas férias e precisava de um pouquinho de diversão. Eu fui atrapalhado pela diversão das férias. Porque, por mais que tenham certos nomes que possam ficar perdidos durante a sua leitura, ela flui de uma forma tão gostosa e interessante, com pitadas certeiras de humor, que conforme você vai prosseguindo, cada edição finalizada, cada capítulo finalizado, dá a sensação de ter visto uma trama sendo finalizada, ao mesmo tempo de que foi um prólogo para algo que vai ficar ainda maior, como se você tivesse finalizado uma temporada e soubesse que na próxima a parada ia ficar ainda mais crescente, ainda mais gigantesca. E eu só sei que quando eu cheguei na parte de Star Wars, eu parei e falei, tá, isso daqui eu preciso ler em casa, isso daqui quando eu chegar em casa eu vou ler. E quando eu vi, o meu pai estava me chamando para jantar e eu estava pedindo para ele esperar só mais um pouquinho, porque eu já estava acabando
o quadrinho, o livro. Cara, muito bom. E muito disso vem pela arte do Bryan, que não se propõe a trazer cores, vida, pontuar de um jeito realista cada pessoa citada. Ela é simples, sem muita precisão na face, em corpos formados ou ilustrar tudo o que está acontecendo de um jeito que faça seus olhos brilharem. Mas talvez o objetivo seja exatamente de que não é para você ser impactado pela arte ou maravilhado com uma página específica, mas sim dar sua completa atenção à escrita. E com esses desenhos, ele esboça de um jeito bem compreensível com que tom foi dito certas coisas ou que obra está se referindo, pois mesmo que não seja perfeita, consegue referenciar fortemente determinada produção. Tal qual, seu jeito mais comum permite que não só o leitor se conecte, porque não são todos que sabem desenhar, e algo mais próximo de um palitinho, ainda que não seja nada disso, te distancia bem menos dependendo, mas auxilia para que certas tiradinhas e metáforas sejam feitas, como mostrar um animal falando ou várias pessoas com a máscara do Mickey. Não porque essas pessoas estavam usando algo do personagem no dia, mas para representar o quão influenciadas mentalmente cada uma estava por ele ou pela marca Disney. O que me leva a falar sobre o que me deixou chocado, que me fez entender por que sou quem sou e por que o mundo está do jeito que está. Tal qual, apresenta uma bela previsão do futuro pessimista que está vindo. O quão influenciados somos desde pequenos, desde que a televisão foi criada, desde que a internet chegou e dominou o espaço de diversão das crianças, não permitindo que elas pudessem imaginar e forçar uma ideia, mas sim seguir algo visto nas redes sociais. A base criada há muito tempo atrás, principalmente nos Estados Unidos, levou ao posicionamento de certas pessoas com obras diferenciadas, ao preconceito alarmante que não deixou de existir e a uma clara explicação do porquê é tão difícil as velhas gerações aceitarem as coisas novas, indicando aos estúdios que, mesmo podendo vez ou outra quererem trazer algo diferente, acabam sendo influenciados a tirar leite de pedra com aquilo que marcou o passado, sabendo que, mesmo muitos indo contra, todos estarão lá para ver, seja pelo afeto ou para ver se vai concretizar a ideia imaginada, que por vezes pode vir de uma base que se deixou ser produzida pelas influências que teve durante toda a vida, e não porque a obra disse que só podia seguir por um percurso. Fique então esclarecido a razão de nas décadas de 40, 50 e 60, para até 80, terem sido tão produtivas no meio cultural, em todos os quesitos, de estilos de música para personagens de quadrinhos, porque houve tanta inventividade, tantos clássicos sendo feitos, e porque hoje em dia é tão difícil encontrar algo que soe verdadeiramente novo e não apenas clichê. E vale pontuar, tanto por mim quanto pelas notas do autor ao final do encadernado. Não quer dizer que sejam ruins, não quer dizer que a gente não tenha um apreço por essas produções que são feitas hoje em dia. Até porque, como o próprio quadrinho explica, existe uma emoção que nos conecta com ela e nos dá uma sensação muito gostosa de assistir, faz parte da nostalgia principalmente. Porém, isso não significa que a gente não possa ver o objetivo principal por trás dessas obras, de quem as cria, do lado maligno dentro delas. Não todos os criadores, acho válido dizer. Eu acho que se cria uma imagem muito forte hoje em dia de que tudo é feito pelo dinheiro, buscando o dinheiro. Porém, eu acho muito ruim pensar que não existam pessoas ali envolvidas que não tenham um apreço pelas suas obras, pelas suas criações. Tal qual eu mesmo aqui. Eu faço cada vídeo nesse canal querendo ganhar um dinheiro. Porém, isso não significa que eu não ame gravar e roteirizar e editar cada um desses vídeos. Sendo assim, fica notório o encaminhamento que a indústria audiovisual seguiu para encontrar um jeito de manipular sem parecer que está manipulando, no lado masculino de toda a ideia, até pela escrita de todo o projeto vir de um homem, e ainda que não tenha me feito falta, entenderei uma mulher ler e sentir falta de maiores exemplos sobre o que as influenciou, porque em diversos momentos eu mesmo achei que chegaria a ter um foco na boneca da Barbie, e esse momento nunca vem.
Há easter eggs de produções femininas aqui e ali, mas nada que seja verdadeiramente destrinchado como poderia. Contudo, como é visto mais homens do que mulheres propagarem ódio contra novas produções de coisas preciosas do passado, muitas vezes apresentando um lado infantil e imaturo, faz sentido que a crítica tenha sido direcionada para estes, explicando uma parte do que os levou a ser assim. Agora, o que não tem explicação são certos erros que eu admito ter encontrado na internet, mas achei importante ressaltar por ter lido o quadrinho em português e não em inglês. A palavra vetted, avaliado, foi erroneamente traduzida como vetado, e o syndication, distribuição de programa para várias emissoras, virou sindicalização. Também usou-se o termo estadunidense em vez de americano. Isso não me atrapalhou, mas vale pontuar para quem se importe mais. Eu mesmo só me incomodei na página 51, onde há um erro no primeiro quadro de texto em que a palavra todo está no masculino e não no feminino para ficar de acordo com a frase. O efeito He-Man é nada mais nada menos do que um documentário em quadrinhos essencial para os tempos modernos, para entender o que leva a poucos anos de diferença estarem produzindo crianças e jovens tão divergentes, com uma capacidade mental não tão aberta como em muitas décadas atrás. Ao mesmo tempo que traz os bastidores de programas famosos e o que gerou suas criações, o que levou a mudanças com o passar dos anos, permitindo que o leitor repense sobre seus sentimentos para com filmes, séries, brinquedos e a marca, a corporação, que produz cada uma dessas coisas que deseja tanto e possa fazer bem por um curto período. É uma leitura rápida com um conteúdo importante, que tem um final impactante e pode te deixar reflexivo por um bom tempo. Afinal, se tudo o que fez até agora foi por certa manipulação, o que lhe resta de original? Deu pra ver que eu fiquei impactado? E não é por menos. Esse quadrinho realmente fez eu entender várias coisas sobre mim mesmo e do porquê que eu sou do jeito que eu sou, sabe? Do porquê que eu gosto tanto de consumir as coisas, do porquê que eu gosto tanto dessas coisas, do porquê que, sabe, às vezes falta tanta criatividade na minha cabeça, de como eu não consigo ter uma ideia original, sabe? Então, eu realmente achei muito interessante essa leitura como um todo e principalmente fico pensando no futuro, nas próximas gerações, nas próximas crianças e em filhos. E, meu Deus do céu, sabe? É um quadrinho realmente muito forte, com uma mensagem muito forte, com uma curiosidade muito forte, muito importante. Eu acho que principalmente para qualquer geração aí que veio desde que a televisão foi criada. E se você tiver a oportunidade de comprar esse quadrinho, apenas compre. Vai valer cada centavo, eu te garanto isso. Só pelo que eu falei aqui, eu já acho que deixa isso claro, mas se não deixou, por favor, compre. É fácil, uma das melhores leituras que eu fiz neste ano. E se você já leu esse quadrinho, eu gostaria muito que você comentasse o que é que você sentiu, o que é que você achou quando você leu essa obra, o que é que você concorda ou discorda dos pontos que eu comentei aqui. E caso você não tenha lido, fica aí uma baita de uma recomendação. Então, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Eu aguardo vocês para o review da próxima semana e também para a assistida de vocês em qualquer outro vídeo durante essa semana. Muito obrigado, valeu, falou!